Hoje vamos dar continuidade, né? Eu vou fazer uma breve revisão dos conceitos que a gente trabalhou na última atividade que a gente desenvolveu na semana passada e vou dar a introdução ao novo assunto da gente, que é o conceito de relações ecológicas, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter trabalhado isso na escola, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo aqui e ver de uma outra maneira, eu acho. Tá ok? Então, na semana passada eu pedi para que vocês respondessem a um questionário que tentou contemplar mais ou menos todos os assuntos que a gente já viu desde o início da disciplina e tentando aí dar uma oportunidade de fazer umas questões que fossem não tão objetivas, mas que usassem os conceitos que a gente trabalhou durante essa primeira unidade da disciplina de Ecologia 1, né? Então, eu acho que não foi tão difícil assim. A maioria de vocês tirou uma boa nota. Eu já enviei, né? Fechei a nota agora à tarde e enviei para vocês. Vocês vão receber pelo e-mail. Aquela nota é exclusivamente a nota dessa atividade, do questionário. Ainda falta eu fechar a nota da EAV1, que vai incluir ainda as outras atividades que vocês fizeram durante a disciplina. Então, aquela não é a nota de vocês ainda. É só a nota desse questionário que vocês fizeram na semana passada, tá ok? Então eu ainda vou fechar a nota de vocês, incluindo aí a nota das atividades, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu pedi para que vocês respondessem nesse questionário foi que, usando as suas palavras, né, vocês explicassem qual é a importância do ensino de ecologia. Com raríssimas exceções, eu não acredito, né, que ninguém errou essa questão, né? Até porque é, é uma questão muito simples, é basicamente para você me dizer qual é a importância de vocês ensinarem ecologia nas escolas, né? Então é uma questão bem simples, que é mais para eu ver se vocês estão conseguindo ver uma importância diferente na disciplina de ecologia depois dessas aulas da gente. Então, na maioria das questões vocês responderam bem, né? A ideia básica é dizer que a ecologia ensina a enxergar o homem no meio ambiente, as interações, né? A enxergar as complexidades do meio ambiente. A ecologia ensina as pessoas a ver o seu papel, né? Na sociedade, no ambiente, etc. Então, eu acho que todo mundo foi por essa linha, o que é meio óbvio, né? Então essa primeira foi só um esquentezinho, ela valeu meio ponto. Então, a próxima questão foi: escolha um animal, né? Eu queria que vocês escolhessem qualquer animal para vocês me mostrarem que vocês sabem usar os conceitos de habitat e de nicho ecológico bem diferente, né? Então, muitas pessoas elas confundem esses dois conceitos. Então, a ideia foi que vocês escolhessem um animal para dizer qual era o habitat dele e qual é o nicho ecológico. Então, a maior parte de vocês, quase todos, respondeu corretamente que escolheram algum animal e me disseram qual é o habitat. O habitat é o ambiente que ele habita, é a casa dele, onde é que ele mora, né? Então, vocês vão dizer, uma serpente que mora no deserto um determinado canguru que mora na Austrália, né? Vocês vão me dizer onde é que ele habita, né? Que área, que local, que tipo de ambiente, tá? E quando vocês vão falar de nicho, vocês não vão falar exatamente o ambiente, vocês vão falar que tipo de hábitos que ele tem, qual é o papel dele nessa sociedade, nessa comunidade biótica e abiótica aí. Então, é basicamente dizer como ele vive, qual é o hábito de reprodução, quantos filhos, o que é que ele come, onde é que ele. O habitat também entra no nicho, né? Faz parte desse processo, mas é um conceito mais amplo. Se ele é diurno, se ele é noturno, se ele se alimenta num determinado horário, se ele se alimenta de determinadas coisas, se ele caça, se ele filtra. Esses são as questões relacionadas ao nicho, que é bem diferente do habitat, mas ainda muita gente confunde esses conceitos. Então, eu queria não que vocês me dissessem o conceito, tá? Quem colocou apenas assim, nicho é isso, habitat é isso. Para mim, a resposta está meio certa e não está correta.
apesar do conceito estar escrito correto, a pergunta não foi para você definir o conceito. Eu queria que vocês dissessem o habitat e o nicho ecológico de um animal específico que você me dissesse, qualquer um. Então, quem usou o animal como exemplo estava correto, quem colocou só a definição de nicho ou só a definição de habitat ficou meio certo aí. Eu não coloquei a pontuação completa porque não respondeu a pergunta. Tá? A outra pergunta que eu botei para vocês foi: escolha um exemplo de um ecossistema e de um bioma e explique qual é a diferença entre esses dois conceitos usando o exemplo escolhido. Então eu queria que vocês... Eu vi que muita gente ficou confusa nesse, né? Mas a ideia era que vocês pegassem um bioma e um ecossistema. Me dessem um exemplo, né? Teve algumas pessoas que falaram, por exemplo, do bioma Mata Atlântica e falaram de alguns ecossistemas que tem dentro. Tá perfeito, né? Vocês entenderam o conceito. Quem apenas definiu o conceito? Bioma é isso. Ecossistema é isso. Essa é a diferença. Não foi essa a pergunta. Eu pedi para que vocês escolhessem exemplos e me explicassem a diferença usando esses exemplos. Então, quem fez isso, correto. Quem fez mais ou menos a pontuação. Dei a metade da pontuação, ok? Então, nessa próxima questão, eu pedi para que vocês me dissessem, explicassem, usando as suas palavras, o conceito de fluxo de energia, né? Lembrando que é para usar o exemplo da imagem. Então, tem uma imagem, né, de uma cadeia alimentar que eu queria que vocês me explicassem a ideia do fluxo de energia usando a imagem, certo? Novamente, quem só explicou o fluxo de energia ganhou parte da pontuação e não tudo. Quem usou a imagem para explicar o conceito de fluxo de energia, aí sim funcionou e deu certo, pontuação completa. Então, o que era para vocês fazerem era usar a imagem para explicar esse conceito de fluxo de energia. Então, algumas pessoas, né, colocaram corretamente que o fluxo de energia ela é uma questão quantitativa, então tem a ver com quantidade de energia e como essa quantidade de energia ela vai caindo a partir do momento que ela vai passando pelos níveis tróficos, certo? Então vocês têm a cadeia alimentar aí e tem os números, tem a quantidade de energia já escrita na imagem. Eu queria que vocês usassem essa imagem para explicar. Tem um exemplo aí. Então a ideia é, na imagem 1 a gente tem 90% da energia solar, ela vai ser perdida pelos produtores na forma de calor. Ela é usada pelo produtor, ela é usada na respiração celular da própria planta. E aí apenas 10%, que é aquilo que sobra dessa produção que ela consumiu, é consumido pelo primeiro consumidor, né, os consumidores primários, né, o que eles comem ali a grama. Desses, né, o que eles consomem, 9% é usado por ele. Ele mesmo usa, né, aquela substância que ele consumiu. E aí ele só tem aí apenas 1% de sobra, vamos dizer assim. E apenas esse 1% é consumido pelos consumidores secundários. E aí, esse 0,9% ele usa, né, perdendo essa energia na forma de calor. E aí, 0,01% é o que consegue ser consumido pelos consumidores terciários. Esses consumidores terciários, 0,09%, ele vai usar e vai perder, né? Vai perder essa energia na forma de calor. E aí só fica 0,01% daquela energia todinha lá que estava no início da cadeia. Então era isso que eu queria que vocês mostrassem, né? O fluxo de energia tem a ver com números, tem a ver com quantidade de energia e como que ela vai sendo perdida ao decorrer da cadeia. Então era isso que eu estava esperando que vocês falassem, certo? Então, a próxima questão, né, é a questão objetiva, né, uma questão fechada. Eu pedi para que vocês imaginassem que foi utilizado um determinado agrotóxico naquelas plantas, né, naquele produtor, com uma característica de magnificação trófica. Que é esse tipo de substância ele vai ser bioacumulado, né, que a gente pode também usar. É a mesma coisa de magnificação trófica. Então, nos produtores da imagem 1, quem vai ser afetado pelo processo de magnificação trófica desses agrotóxicos? Quem vai ser mais afetado? Então, tinha aí as opções os produtores, que eram as gramíneas, os coelhos, que são os consumidores primários, as doninhas, que eram os consumidores secundários, as águias, que eram os consumidores terciários, ou nenhum deles. Né? A maior parte de vocês, a grande maioria,
marcou a resposta correta, que são as águias. Então, sempre quando a gente falar de topo de cadeia, é o mais afetado, né, pela magnificação trófica, ou bioacumulação, também é a mesma coisa. Tá? Então, sempre o topo de cadeia, aquele mais último da cadeia, o que mais é o predador geralzão lá, é o que mais vai se prejudicar com a magnificação trófica. Tá? Então, em seguida, eu pedi para que vocês explicassem por que as águias eram os mais prejudicados. Né? Eu vi que muitos de vocês tiveram uma certa dificuldade. Né? Alguns, assim, a maioria respondeu certo, mas alguns deixaram um negócio meio mais ou menos. Né? Então, qual era a resposta que eu queria? Eu queria que vocês falassem uma coisa bem simples. Durante o processo de magnificação trófica ou bioacumulação, os consumidores finais, né, os topo de cadeia, eles vão bioacumular uma maior quantidade de toxina devido à sua alimentação. Ou seja, a quantidade de toxina que tem na planta, no produtor, ela é X, ela vai ser consumida pelo coelho. O coelho come uma grande quantidade de planta, massa. Aí ele acumula aquela quantidade de toxina. Vem uma doninha e come uns 3 coelhos. Consumiu aquela quantidade que cada coelho acumulou, ela vai triplicar. Né? Aquela quantidade do coelho, ela vai triplicar, porque ela comeu 3. Aí, uma águia come quantas doninhas? Vamos dizer 2. Então, ela sextuplicou a quantidade que tinha nos coelhos. Né? Ou seja, quem está mais no fim da cadeia, mais se lasca, é mais intoxicado por causa da quantidade de substância que foi bioacumulando através dos níveis tróficos, certo? Então, quem falou alguma coisa por aí, respondeu corretamente e recebeu a pontuação completa, ok? Então aqui está mostrando a imagem, né, que eu usei lá, a imagem 1, onde você já vê aí o sol, o produtor, né, a gramínea, aí tem o consumidor primário, que é o coelho, o consumidor secundário é a doninha, e o consumidor terciário, que é a águia. E aí a pergunta foi o seguinte: explique quais a produtividade primária, né? Explique os conceitos de produtividade primária e líquida usando a imagem, né? Então, basicamente, olhando para a imagem, o que é a produtividade primária e líquida aí nessa imagem? Então, esses conceitos a gente trabalhou, né, algumas vezes lá, algumas aulas, e a gente falou um pouco sobre eles, teve até exercícios, né, sobre esse mesmo conceito de produtividade bruta e produtividade líquida. Então, a produtividade primária bruta, ela é relacionada à quantidade total de produção daquele determinado produtor. Né? Quando a gente está vendo aí nessa imagem, a gente está falando da gramínea. Então, eu quero que vocês falem. A produtividade primária, as duas, né? A produtividade primária e a produtividade bruta, tem a ver com o produtor. Teve gente falando aí da cadeia toda, teve gente que falou até da águia. Nada a ver. Quando a gente fala de produtividade primária, a gente está falando apenas dos produtores. Então, a produtividade primária bruta, ela vai corresponder à quantidade total de produção de matéria pelo produtor. Nesse caso, são as gramíneas. Então, no exemplo, temos que a gramínea como produtor. E ela representa a produtividade primária bruta, pois é a partir dela que é sintetizada toda a energia da cadeia alimentar através da fotossíntese, né? Então, a produtividade primária bruta é o que a planta, que é a gramínea, conseguiu produzir, tá? Então, podemos continuar com as gramíneas para exemplificar a produtividade líquida, certo? Então, se refere ao que resta após a produção e consumo, normalmente pela respiração celular da própria gramínea. Então, o total que ela produziu a partir da fotossíntese é a produtividade bruta. Só que ela tem respiração celular, ela consome parte dessa energia. Então ela vai consumir uma parte dessa energia porque ela consumiu, ela precisa de energia, ela precisa de açúcar, tá? Ela usa. E aí aquela outra parte, que normalmente é na forma de biomassa, né? É o que ela gera de massa, é a produtividade líquida, tá? Então aquilo que ela produziu menos o que ela usou é o líquido, tá? Teve gente até que falou o contrário. Teve gente até que estava dizendo que a quantidade
de líquida era maior do que a produtividade bruta. Não é. Até se você parar para pensar do conceito de salário, né? O seu salário bruto é todo o que você recebe, só que você paga imposto. Aí o seu salário líquido é o que realmente chega no banco, porque nem tudo chega no seu banco. Né? Vamos dizer, você recebe 4.000 de salário bruto, mas no banco você só vai receber 3.200, porque 800 conto foi de imposto. Né? Então, o líquido vai ser menor. Nesse caso, muito menor. Quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando muito, muito menor, certo? Então, a produtividade bruta seria tipo os 100%. É os 100% que ela conseguiu produzir usando a energia do Sol. E a líquida seria os 10%, que é 90% ela usou, é o que ela consumiu, tá? Então, 10% é a produtividade líquida. Então, quem estava escrevendo... Eu vi que muita gente até conseguiu usar os conceitos da forma correta, mas usou os números errados. Eu fiz vista grossa e mesmo assim aceitei. Aqueles que realmente inverteram os conceitos, não entenderam, é que eu não dei a pontuação completa. Então, cuidado aí nesses conceitos, porque eles não estão muito claros. Eu gostaria que depois que vocês revisassem, porque muita gente não colocou corretamente. Mesmo aqueles que eu botei a resposta como sendo certa, muita gente ainda estava aquela resposta mais ou menos, tá? Então, em seguida, a pergunta foi a seguinte. Uma outra pergunta fechada em que eu pergunto para vocês. O conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área geográfica, região, é denominado de... Então, mesma espécie, população. Todo mundo acertou essa, né? Essa e a próxima. Então, eu fico grato, que bom que vocês estão com esses conceitos bem claros. Então, quando a gente falar de população, a gente está falando de indivíduos da mesma espécie. Já quando a gente fala de um grupo de indivíduos de espécies diferentes, né? Nesse caso aí, essa próxima pergunta foi: numa lagoa estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos, bactérias, todo o conjunto deles seres vivos que moram naquela mesma área é uma comunidade, ou seja, seres vivos de espécies diferentes que convivem juntos num determinado ambiente e eles interagem, é uma comunidade. Então, população, indivíduos da mesma espécie, comunidade, indivíduos de espécies diferentes, todos dois aqui que estão na mesma área ao mesmo tempo, ok? Então, espero que esses conceitos estejam bem claros aí. E eu acho que estão, porque todos vocês acertaram. Então, nessa outra questão que realmente não parece que está tão claro para vocês. Essa foi uma outra questão que muitos ainda erraram, certo? Então, o que foi que eu perguntei? Eu pedi para que vocês me explicassem a lei do mínimo de Liebig. Então, através de um exemplo. Ou seja, eu queria que vocês pegassem um exemplo de um ser vivo, de uma planta, de um bicho, de qualquer coisa, e me explicasse, usando o seu exemplo que você escolheu, o que é a lei do mínimo. Então, o que é a lei do mínimo? A lei do mínimo é simples, ela não é tão complexa. Muita gente tentou explicar, explicou e não chegou a lugar nenhum. O que é a lei do mínimo? É tipo, uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Ou seja, se você pensar num determinado ambiente, aquela necessidade, aquele fator que está em menores condições, menores concentrações, menores quantidades, ele é uma limitação para o crescimento dos seres vivos que precisam dele, certo? Então, imagine uma planta. Vamos dizer que a planta precisa de fósforo, potássio, cálcio, ferro e zinco. Ela precisa de tudo isso. Ela não pode viver só com fósforo. Ela não pode viver só com potássio. Ela precisa de tudo isso, tá? Então, se no solo tem fósforo, potássio, ferro, cálcio, mas o zinco está em pequenas quantidades, então aquela população daquela planta que precisa daquela quantidade só vai crescer até consumir aquela quantidade. Se aquela quantidade estiver mais acima, ela consegue crescer mais. Se ela estiver mais abaixo, ela não consegue crescer mais que aquilo, porque aquilo limita ela. Limita, né? Então, aquela quantidade de alguma substância
termina que não permite que aquela população cresça ou que aquela planta cresça. Ou seja, a lei do mínimo é o seguinte: a planta, o ser vivo, o bicho, seja lá o que for, ele só vai conseguir crescer até o uso máximo de uma determinada substância que ele precisa, de alguma coisa que ele precisa, que tenha na menor concentração. Tá? Não interessa se eu tenho muito potássio, muito ferro, muito. Não interessa, porque eu não tenho muito zinco. Tá? Então, aquele que está em menores concentrações, ele vai me limitar. Ele limita, certo? Então, é a lei do mínimo. Aquela que está em menores concentrações, aquela substância ou aquele fator ecológico que eu preciso e que está em menores quantidades é o que vai limitar o crescimento daquela população, o crescimento daquele ser vivo, certo? Então, existiram milhões de maneiras de vocês explicarem isso, usando exemplo de árvore, de planta, de bicho, de fungo. Algumas pessoas usaram bons exemplos, outras só explicaram o conceito, né? E algumas nem isso. Então, é bom vocês deixarem, né, tentar talvez estudar de novo esse conceito, dar uma lida nele, porque talvez não tenha ficado tão claro, né? Algumas pessoas erraram essa questão. A próxima questão foi a seguinte: explique a diferença entre densidade bruta e densidade ecológica. Agora sim, eu não estou pedindo exemplo, eu não estou pedindo nada. Só quero que vocês expliquem os conceitos. E quem fez isso ganhou a pontuação completa. Né? Então, qual é a diferença de densidade bruta e densidade ecológica? Básico. Né? A densidade bruta ela vai estar relacionada à quantidade de indivíduos de uma mesma população, ou seja, de uma mesma espécie, que está numa determinada área. Essa área pode ser qualquer área, tá? Eu posso dizer, quantos fungos tem em 1 metro quadrado? Essa é a minha densidade bruta. Quantos fungos tem em 1 quilômetro quadrado? Quantos fungos tem em 1 hectare quadrado? Tá entendendo? Então, eu posso fazer isso para volume também. Quantos peixes tem em 20 litros de água desse lago ou desse rio? Quantos peixes, quantas algas, microalgas tem em 1 ml, 1 mililitro? Tá? Então, esses são conceitos de densidade bruta. É quantos indivíduos tem em um espaço que eu vou determinar. Pode ser o meu objeto de estudo, pode ser um fragmento de mata, pode ser uma área de conservação, pode ser qualquer coisa. É uma área determinada, eu vou determinar ela. Já o conceito de densidade ecológica, a área que eu vou estudar vai ser determinada pelo bicho, pelo ser vivo que eu estou estudando. Né? Não que ele vai lhe dizer, mas é o habitat dele, é a área que ele possivelmente poderia habitar. Então eu posso fazer assim, sei lá, o pau-brasil é uma árvore que se distribui por toda a área voltada para o Oceano Atlântico da América do Sul. Tá, então eu tenho que ver quantos indivíduos de pau-brasil, quantas árvores de pau-brasil, quantos indivíduos dessa espécie tem em todo esse espaço. Tá entendendo? Então, essa é a densidade ecológica, porque eu não vou definir a área, não sou eu que vou determinar a área, certo? Quem vai determinar a área é o habitat daquele ser vivo. Eu vou ter que estudar todo o habitat daquele ser vivo quando eu for fazer aquele determinado estudo, certo? Para saber a densidade ecológica. Então, eu vou saber a densidade ecológica da população de elefantes asiáticos. Eu vou ter que ir ver toda a área que um elefante asiático habita. E vou ter que contar todos os elefantes asiáticos que tem ali. Ou fazer algum estudo estatístico para tentar ver isso, fazendo amostragem, né? Que nem a gente viu na aula passada, na aula de técnicas de populações. Então, de alguma maneira, eu vou ter que dizer ou estimar quantos seres vivos, indivíduos daquela espécie tem em toda a área que ele poderia habitar. Tá entendendo?
Então, essa é a diferença entre densidade bruta e densidade ecológica. É a área. Qual é essa área? Se for uma área determinada pelo estudo, ou pelo enunciado, ou pela pessoa, isso é uma densidade bruta. Se eu vou ver a densidade ecológica, eu preciso estudar todo o habitat. É quantos indivíduos tem espalhados pelo habitat que ele poderia habitar, certo? Então, algumas pessoas botaram os conceitos, a maioria de vocês botou o conceito da maneira correta, algumas ainda confundiram aí esses conceitos, tá? Próxima questão foi o seguinte: escolha um exemplo de população de seres vivos e explique os conceitos de capacidade de suporte, recurso limitante, usando o exemplo dessa população. Vejam, muitas pessoas tiveram dois erros principais. Uma foi aquele velho erro da pessoa só responder o que é recurso limitante e o que é capacidade de suporte. São dois conceitos que eu queria que vocês explicassem usando o exemplo, né? Então, não me interessa o que é recurso limitante. Eu quero que você explique usando o exemplo, certo? Então, quem fez isso ganhou apenas uma parte da pontuação. E outro erro foi algumas pessoas que colocaram a população, explicaram uma coisa sobre a população e não falaram nada de capacidade de suporte ou não falaram nada de recurso limitante, certo? Ou seja, não explicaram os dois conceitos, tá entendendo? Então também não está completa a questão, também não recebe a pontuação completa, tá ok? Então é isso. Fora isso, a maioria de vocês, né, algumas pessoas não responderam, algumas pessoas responderam, a maioria assim respondeu corretamente e algumas responderam incompleto, tá? Então, quem respondeu incompleto recebeu metade da pontuação, quem respondeu completinho recebeu tudo e quem não respondeu, zero, tá? Nessa questão. Então, qual é a resposta, né? Basicamente, eu queria que vocês dissessem, sei lá, uma população de antílopes da África, uma população de tilápias, uma população de seres humanos, seja o que fosse, qualquer coisa que você falasse uma população. Essa população precisa crescer, ela precisa se desenvolver, ela precisa se reproduzir, ela precisa aumentar o número de indivíduos. Para isso, ela vai precisar de recursos. Ela precisa de alimento, ela precisa de água, ela precisa de espaço, ela precisa de ar. Algumas precisam de sol, algumas precisam de sal, algumas precisam de... Não sei, depende do ambiente, depende da espécie. Então, eu queria ver vocês usarem esses conceitos dentro da espécie que vocês estavam usando como exemplo. E aí, por exemplo, quando vocês vão falar de capacidade de suporte, vocês vão dizer... Vou ter que dizer quanto aquela população consegue crescer baseado em quanto os fatores daquele ambiente suportam ela. Tá entendendo? Então, muita gente respondeu essa questão de capacidade de suporte falando só de seres humanos. Está incorreto, certo? Então, por exemplo, é muito legal que vocês tenham esse conceito de que desenvolvimento sustentável, que a população tem que crescer e usar os recursos de uma maneira consciente, né, para a gente conseguir continuar sobrevivendo e o recurso continuar existindo. Massa. Mas isso não se limita a isso, não. A gente pode falar de capacidade e capacidade de suporte só falando de uma floresta, de um determinado ser vivo. Vamos dizer que tem uma determinada população de pulgões, né? Um determinado inseto que se alimenta de seiva. Só que ele só se alimenta de uma seiva de uma determinada árvore. O número de pulgões que consegue crescer e se sustentar ali é baseado no número de seiva que tem disponível para eles conseguirem sobreviver, certo? Então, essa capacidade de suporte é quanto tem de alimento para suportar aquele número de indivíduos. Essa é a capacidade de suporte daquele ambiente, tá? E quando a gente fala, esse conceito está muito relacionado ao conceito de fator limitante.
Então, o fator limitante é justamente aquele fator que não deixa a população crescer mais do que aquilo, tá? Então, o que é um fator limitante? Algumas pessoas usaram um exemplo legal, que foi o exemplo de água no deserto, né? Existe pouca água no deserto. Então, uma população de ratos do deserto que precisa crescer, ela só vai crescer, o número de indivíduos só aumenta até um número que suporte aquela quantidade de água. Ou seja, a água ela é um fator limitante, né? É um fator que o rato precisa usar. E se tiver rato demais, não vai ter água suficiente. Simples assim. Então, se não tem água suficiente, o rato não consegue mais se reproduzir e ele não consegue sobreviver e morre. Tá? Então, qual é o fator limitante naquele ambiente? A água. Fator limitante pode ser espaço, fator limitante pode ser luz, fator limitante pode ser alimento. Né? Não necessariamente precisa ser algo abiótico, pode ser algo vivo, né? Pode ser, no caso do pulgão que eu estava falando da seiva, eu estava falando de uma árvore, é um ser vivo. Aquele pode ser um fator limitante do crescimento da população de insetos, tá entendendo? Então, esses conceitos, esses dois conceitos, eles são interdependentes, eles se unem, né, para um conceito maior de sustentabilidade. Mas eu não estou falando só de seres humanos. Seres humanos também são incluídos nesses conceitos, mas eu posso falar isso para bicho, para planta, para fungo, para qualquer coisa, certo? Então não se detenham esses conceitos só a questão de homem e natureza, não. Não é um fator antrópico, não é. Teve gente falando só sobre o impacto do ser humano sobre o meio ambiente. Não é só isso. Não é só isso, tá? Então prestem atenção aí nesse conceito também que é interessante. Então essa foi a nossa última questão do exercício. Eu espero que esses conceitos, né, você, se não está tão claro, dá uma estudada, né, dá uma revisada para a gente finalizar e a gente termina os assuntos da nossa primeira unidade e a gente começa hoje a introduzir os assuntos da nossa segunda unidade. Como eu falei no início da aula, né, hoje a gente vai dar uma olhadinha no assunto de relações ecológicas, que é um assunto, acredito que a maioria de vocês trabalhou na escola, né, que é um assunto muito batido nas escolas, porém é um assunto que, apesar de não ser muito complexo, ele tem muitos nomezinhos. Então, hoje a gente vai dar uma maré de nomezinhos, de conceitos dessas relações ecológicas e que eu quero que vocês vão fazer uma atividadezinha que eu vou passar no fim da aula para tentar trabalhar esses conceitos, tá ok? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de relações ecológicas, a gente está falando de como os seres vivos interagem entre si, certo? Então, quando a gente está falando de ecologia, de uma maneira geral, a gente está trabalhando relações, né, dos seres vivos com o meio, do ser vivo entre a mesma espécie, do ser vivo com outras espécies, outros indivíduos, outros seres vivos. Então, tudo isso está dentro da ecologia, né? Eu posso estudar como dois pássaros da mesma espécie acasalam, como eles interagem, como eles se reproduzem, como pai e filho trabalham, né? Como eles interagem. Eu posso falar sobre relações ecológicas entre o ser vivo e o meio, né? O meio ambiente, a água, a luz, o pH, tá? Então eu tenho várias questões que são relações ecológicas. Quando a gente fala relações ecológicas, normalmente a gente está falando de relações entre seres vivos, tá? Então agora a gente vai estar fechando, tirando um pouco de lado essa questão do ambiente, né? Tirando um pouco de lado os aspectos abióticos e vai estar focando só nas relações entre os aspectos, os fatores bióticos, né? Sobre os seres vivos entre si, tá? Então, relações ecológicas é como os seres vivos interagem. Então, a gente vai ver várias formas, várias maneiras de interação e eu vou estar dando alguns exemplos somente para ilustrar esses conceitos e a gente entender um pouco mais como, quais são as maneiras que os seres vivos podem interagir, tá ok? Então, primeiramente, a gente vai ter um primeiro conceito que é um grupo de relações que são as relações harmônicas intraespecíficas, certo? Então,
o que a gente quer dizer com isso? Harmônicas vem da palavra harmonia, né? Então, significa que nessas relações, quando a gente falar de relações harmônicas, os seres vivos não se prejudicam entre si, não causam mal ao outro, tá? Mal no sentido ilustrativo, né? Que a ideia nunca é causar mal, mas vamos dizer assim, a relação desse tipo são relações que não há perdas para nenhum dos dois lados, tá ok? Então, quando a gente falar de relações harmônicas, a gente está falando de que a relação é legal para a espécie, certo? Então, essa relação vai ser legal para os dois lados, para as duas espécies que estão se relacionando. Só que quando a gente fala de intraespecífica, ou seja, essa palavra intraespecífica significa dentro de uma mesma espécie. Ou seja, aqui a gente está falando de relações de indivíduos da mesma espécie, certo? Então, relações harmônicas intraespecíficas são relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie em que nenhum dos dois perde, né? Nenhum dos dois vai ter perda. Então, são relações positivas para os dois. Os dois ganham com aquela relação, né? É bom para eles, é bom para os dois indivíduos da mesma espécie. Então, relações harmônicas intraespecíficas, né? Está aqui dizendo exatamente isso. Relações entre indivíduos da mesma espécie que trazem benefícios a ao menos um dos participantes e não traz malefício a ninguém. Tá? Ninguém se lasca, né? Vamos dizer assim, em termos populares, tá? Ninguém se lasca nessa relação, tá bom? Ou um é indiferente e o outro ganha, ou os dois ganham, tá ok? Então, relações harmônicas intraespecíficas. Então, aqui, obviamente, vocês estão vendo formigas, né? Então, alguém sabe me dizer aí qual é esse tipo de relação? Tô caladinho aqui esperando você responder, viu? E aí? Que tipo de relação as formigas têm entre si? É a relação ecológica chamada de uma sociedade. Tá ok? Então, as formigas, né, são um exemplo de relação ecológica harmônica intraespecífica do tipo sociedade. Tá ok? Ou seja, nessa relação, agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, né? Eles se agrupam, mas que eles têm a plena capacidade de viver de forma isolada. Ou seja, se você tira uma formiguinha daí, dessa sociedade, e coloca ela em outro lugar, ela não vai morrer. Ela vai conseguir sobreviver. Ela vive em sociedade por questões de facilidade. É melhor para ela. Ela se beneficia dessa sociedade, tá? Então, a vida em sociedade traz um benefício para a formiga e por isso ela fica ali. Mas ela não é obrigatória, tá? Então, ela consegue sobreviver sozinha. A formiga consegue comer sozinha. A formiga consegue se reproduzir, depois sair e fazer outra coisa. Inclusive, nem toda formiga ela vive em sociedade, não. Existem espécies de formigas que são só solitárias, tá? Então, essa ideia de sociedade, ela está relacionada a uma vida em comunidade, mas que ela não é obrigatória, tá? Certo? Então, a formiga consegue sobreviver sozinha, mas é mais vantajoso para a espécie viver em sociedade. Então, os indivíduos da sociedade normalmente têm uma independência física, né? Eles não são ligados uns aos outros fisicamente, tá? E pode ocorrer em determinados graus diferentes formas de divisão do trabalho, né? Então eles podem ter vida, né, funções dentro dessa sociedade, né? Como a gente tem, por exemplo, aquelas que são cortadeiras, aquelas formigas que vão coletar o material, outras vão defender, né? São soldados, né? A gente tem também a formiga rainha, que a função dela é basicamente só reprodução. Então, tem aquelas que vão cuidar dos filhotes, tem aquelas que vão cuidar. Vai depender das espécies, mas normalmente nesse tipo de
de relação, de sociedade, os diferentes tipos de formigas vão desempenhar funções diferentes dentro daquela sociedade, tá? O que é bastante interessante. As formigas são extremamente organizadas, né? Então, eu vou até depois procurar um videozinho legal que tem mostrando a complexidade da sociedade das formigas, que é muito legal, tá? Então, vamos adiante. E aí? Agora vocês estão vendo uma outra animação mostrando um outro tipo de relação ecológica, também harmônica e também intraespecífica, né? Vocês estão vendo aí o quê? O que é que vocês podem me dizer? Que tipo de relação é essa? E aí? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa no vídeo para pensar e aí vocês dizem, né? A ideia é ser um pouco interativo, tá? Então, esse tipo de relação é chamada de colônia, tá? Muito fácil de ser confundida com sociedade. Inclusive, muita gente fala, né, exatamente isso, tipo, uma colônia de formigas está da forma, vamos dizer assim, mais se você for ser mais exigente, o nome colônia de formigas está incorreto, certo? O certo é sociedade de formigas e aqui vocês estão vendo uma colônia de corais, né? Um coral, ele é uma colônia. Ali não é um único ser vivo. A gente tem vários indivíduozinhos que são essas zooxantelas aí. Cada indivíduozinho desse aí, cada bolinha dessa é um indivíduo e eles vivem em uma colônia, tá? Então vejam que é totalmente diferente da ideia da formiga, né? Elas não são tão interdependentes assim. O processo da colônia é muito mais dependente um do outro, tá? Então, a ideia da colônia é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que revela um profundo grau de interdependência, tá? Ou seja, eles são dependentes um do outro de forma profunda. Então, eles se mostram ligados até fisicamente, ou seja, eles são coladinhos um no outro. Se você arrancar um pólipozinho desse aí, ele morre. Ele não sobrevive, ele não consegue sobreviver sozinho. Eles só conseguem sobreviver na colônia, tá? Então, exemplos aí, a gente tem os corais, né? Você tem as zooxantelazinhas, os coraizinhos, os pólipozinhos de que vão formar o coral. A gente tem a caravela, né? Vocês conhecem? Acredito que sim, né? É super comum aqui no nosso litoral, de vez em quando, né? Até que eu via mais quando era criança, hoje em dia é até mais difícil de ver. A caravela, ela é uma colônia, tá? Não é um único ser vivo. Aqui embaixo, esses tentáculos que vocês estão enxergando aqui, eles têm indivíduos aí, né? São indivíduos. Eles é um quinidário, né? Assim como os corais. Então, eles vivem em colônia. A diferença é que o coral, ele vive preso, né? Ele é bentônico, ele vive preso a uma pedra, uma rocha, um arenito ou solo, né? Já a caravela, ela flutua, né? Aquele balãozinho aqui da caravela, ele é cheio de ar e aqui em cima é um indivíduo, né? O balãozinho é um indivíduozinho da colônia. E ali embaixo você tem um monte de outros indivíduos formando aí esses tentáculos. Esses tentáculos da caravela podem ter metros e metros, né? E como muitos dos quinidários, eles têm células, né, urticantes, né? Células que queimam, né? Que são os tentáculos, eles tocam na pessoa, eles podem queimar, tá? Então, os quinidócitos, né? Não sei se vocês lembram, eles têm células que têm um rabinho, né? Que libera ácidozinho que queima, tá? Então, a caravela, ela é muito bonita, mas muito cuidado, porque ela queima, tá? Mas ela é uma colônia, são indivíduos interdependentes. Se você tira um indivíduozinho desse daí, ele vai morrer, tá? Então é diferente de uma sociedade, como é o caso das formigas, tá? Então, aqui a gente fechou as relações harmônicas intraespecíficas. Então, aqui a gente vai entrar em relações harmônicas,
que causam benefícios, né? Mas interespecíficas, ok? Então, interespecíficas não é intraespecíficas, então elas não são da mesma espécie, são relações entre seres vivos de espécies diferentes. Então, as relações entre indivíduos de espécies diferentes, onde trazem benefícios a ao menos um dos dois e não vão trazer malefícios a ninguém. Tá? Então, ninguém perde com essa relação e, normalmente, um dos dois ou os dois ganham com essa relação. Tá? Tem vantagens com essa relação, certo? Pode ser uma vantagem reprodutiva, uma vantagem de alimento, uma vantagem de sobrevida, uma vantagem de proteção. Então, a gente vai ver algumas dessas relações harmônicas interespecíficas. Ok? Essa é bem conhecida, né? Por causa do filme Procurando Nemo. E aí? Que tipo de relação harmônica interespecífica a gente está vendo aí? Pode dar uma pausa para pensar. Primeiro, a gente vai ter aqui um indivíduo que é o peixe palhaço, tá? Então a gente já está vendo uma das espécies. E qual é a outra espécie? A gente está vendo aqui atrás dele essa enorme e muito bonita anêmona, né? Anêmona que também é um quinidário, tá? Então a anêmona é outra espécie que está se relacionando com esse peixe palhaço. E que tipo de relação eles têm? Que tipo de relação existe entre as anêmonas e os peixes palhaço? Para quem assistiu o filme de Procurando Nemo, tem uma pista, né? Tem uma ideia. O peixe palhaço, ele vive na anêmona, né? Ele mora próximo ou até dentro de anêmonas. Por quê? Porque o peixe palhaço ele não é muito protegido, ele é meio indefeso, ele é um peixe. Qualquer predador maior do que ele consegue vir mais rápido, consegue se alimentar dele. Então, o que ele faz é que ele usa os tentáculos da anêmona, que são também quinidários, então ela tem quinidócitos e ela queima. Né? Ela afasta os predadores porque ela queima. Então, o peixe-palhaço ele se aproveita dessa característica das anêmonas de afastar predadores e ele fica ali junto. E ele desenvolve, né, uma proteção e ele não se queima pela anêmona, que ele já tem essa proteção na pele que protege ele dos quinidócitos da anêmona. Tá? Então eles evoluíram juntos já para sobreviver nesse tipo de ambiente, certo? Então esse tipo de relação a gente chama de inquilinismo, né? Que vem da palavra de inquilino mesmo, que é aquela inquilino do ponto de vista de sociedade brasileira, de humanos, é a ideia de que uma pessoa está alugando a você, né? Então, por exemplo, se eu alugo um apartamento para alguém, aquela pessoa que vai morar no meu apartamento é meu inquilino, né? Ele mora no meu apartamento. Então, inquilinismo é aquela relação onde a pessoa vai morar ali dentro do outro ser vivo, tá? Então, tá aqui a definição. É a associação em que apenas uma espécie, que é o inquilino, se beneficia, né? Lembrando, a anêmona, ela não ganha nada com isso. Ela não ganha nem perde, né? O peixe palhaço está ali, para ela não causa nenhum mal, mas também não causa nenhum bem, né? Então, o inquilino ele se beneficia dessa característica da anêmona e ele usa ela como abrigo. Também pode ser o suporte para o seu corpo, né? Ela também pode se apoiar ali, tá? No caso, a anêmona, nesse tipo de relação, ela vai ser o hospedeiro. É quem hospeda o inquilino, né? Então, a anêmona é o hospedeiro e o peixe-palhaço é o inquilino. Então, ela prestem atenção, nesse caso, ele não se alimenta da anêmona, ele não faz nada com ela, então ele não faz nenhum mal, ele não prejudica, tá? Então, o exemplo aí é do peixe palhaço e a anêmona, certo?
Aqui eu tenho outro exemplo, que é um exemplo vegetal. A gente tem essas plantas, né, que são chamadas bromélias, que elas são epífitas, né? Ou seja, plantas que vivem sobre outras plantas, né? Elas moram em cima de outras plantas. A gente tem, por exemplo, as próprias orquídeas, né? As orquídeas são epífitas, né? Elas normalmente elas sobrevivem, elas vivem em cima de outras plantas, tá? Então, basicamente, elas usam a planta como abrigo, mas principalmente elas precisam de luz. Elas não crescem muito, elas não vão muito acima, né? Elas não são grandes. Então, elas se desenvolveram técnicas evolutivas para se reproduzir e se fixar, né? Os seus esporos, né? Elas normalmente são se espalhadas pelo ar e se fixam em plantas altas, normalmente, e elas conseguem mais umidade, elas conseguem mais luz, né? Porque elas estão em estratos mais altos da vegetação, tá? Então, isso é um inquilinismo. Ela mora em cima da outra planta. Nesse caso, ela não absorve seiva, ela não usa nada da planta, ela só se apoia. Ela só vai se apoiar, tá? Então, isso é um exemplo de inquilinismo. Ela não causa nenhum mal à planta que ela está se apoiando, mas ela se beneficia dessa relação, certo? E aí? E agora o que a gente está vendo nessa imagem? O que danado é isso aí? Né? O que a gente está vendo nessa imagem? Pausa e pensa. Nessa imagem a gente está vendo aí o famoso líquen. Né? Para quem não conhece, o líquen é uma associação entre vegetal, né? Que é uma alga, e um fungo. Certo? Existem vários tipos de líquens e existem várias algas e vários fungos que coexistem aí juntos. Eles se beneficiam disso, né? E eles sobrevivem juntos, certo? Então, o que acontece é a alga ela consegue fazer fotossíntese. O fungo não consegue, tá? E a alga ela só consegue sobreviver em ambientes aquáticos. O fungo não. O fungo consegue colonizar ambientes úmidos, mas terrestres. Então elas se associaram, elas se juntaram forças, né? E aí nesse caso a alga ela vai fazer fotossíntese e vai produzir açúcar, né, alimento para ela e para o fungo. E o fungo vai levar a alga junto com ele para colonizar ambientes que a alga sem o fungo não ia conseguir, certo? Então, eles juntos se ajudam mutuamente. Que tipo de relação é essa? Mutualismo, tá? Então, o mutualismo, a palavra mutualismo vem justamente da palavra mútuo, né? Ou seja, um ajuda o outro, todos dois ao mesmo tempo, né? Aquela ideia de união aí do mutualismo. É uma ajuda mútua. Eu te ajudo e tu me ajuda, certo? Então, a associação na qual duas espécies envolvidas são beneficiadas, né? As duas ganham, elas sobrevivem melhor com o outro do que sozinhas, tá? E aí, cada espécie só consegue viver na presença da outra. Isso é muito importante. Nesse caso aqui, elas não conseguem se separar, né? Então, há milhões de anos atrás, é óbvio que a alga conseguia sobreviver sozinha. E é óbvio que o fungo conseguia sobreviver sozinho. Mas eles estão ali naquele processo evolutivo há tantos anos juntos, geração após geração, após geração, após geração, que hoje em dia, se você separa a alga do fungo, ela não consegue sobreviver e ele não consegue sobreviver. Certo? Eles precisam um do outro. Então aqui a gente tem o exemplo clássico, que são os líquens, certo? Existem outros exemplos que eu não vou estar citando agora, justamente por causa da atividade de vocês, que vocês vão fazer. Mas nesse caso a gente está falando de uma relação que é benéfica para os dois, só que ela é obrigatória, né? Esses seres vivos hoje em dia, no estado que eles estão, eles não conseguem sobreviver sem o outro. Eles são interdependentes, tá ok? Espécies diferentes, mas eles são interdependentes.
Ah, sim. Nessa imagenzinha que vocês estão vendo uma imagem de microscopia, onde vocês veem a alga unicelular, né? E vocês veem as hifas dos fungos. Esse fungo é um fungo, como é que diz? Um fungo de micélio, né? Não é um fungo que é unicelular, não. Não é uma levedura. É um fungo de micélio, um fungo fibroso, tá? Então ele engloba, ele abraça aí a alga unicelular e forma os famosos líquens, tá bom? Então vamos em frente. Eita! E aí, o que é que a gente está vendo agora? Pausa e pensa. Que tipo de relação vocês estão observando aí? É uma relação harmônica e é uma relação entre espécies diferentes. O que é que a gente está vendo? Então, o tubarão, né, que vocês estão vendo aí, ele está acompanhado, né? A gente tem esses peixinhos que vivem aí junto do tubarão. Vocês sempre devem ver isso em imagens de Discovery, essas coisas de, sei lá, de Globo Repórter, quando vão falar dos tubarões, tem sempre esses peixinhos que ficam ali nadando junto com ele, né? O que está acontecendo aí? Que tipo de relação? Quem ganha o quê nessa relação? Se ela é harmônica, alguém está ganhando. Então, nesse caso, a gente chama de comensalismo. O que acontece é o seguinte: a associação entre uma das espécies, a que é comensal, tá? Ela é beneficiada sem causar nenhum mal à outra. Então, o comensal é o peixe rêmora, tá? O peixe rêmora, ele é uma espécie de peixe que ele sobrevive dos restos de alimento do tubarão. Tá? Então ele fica aí nadando junto do tubarão. Quando o tubarão se alimenta, ele vai lá e come os restinhos de alimento que o tubarão comeu e tipo tá lá sobrando. Então ele não causa nenhum mal ao tubarão. Ele não faz nada que prejudique o tubarão, mas ele também não faz nenhum bem. O tubarão não se beneficia disso, tá? Então ele é um comensal. Ele é uma espécie que se beneficia do tubarão, mas ele não causa nenhum mal para ele, tá? Então a gente tem alguns outros exemplos aí que eu quero que vocês procurem para fazer atividade, certo? Então essa aí é a nossa interação de comensalismo. Sim, aqui eu estou mostrando para vocês terem darem uma olhadinha mais próximo do peixe rêmora, que ele desenvolveu toda uma estrutura anatômica realmente adaptada para essa vida dele, né? Que é anos e milhões de anos em função de acompanhar os tubarões, ele desenvolveu essa capacidade. Existem alguns peixe-rêmor que têm essa estrutura superior, existem alguns peixes-rêmor que têm essa estrutura embaixo. Mas essa estrutura é tipo uma ventosa, né? Um negócio para agarrar melhor na pele do tubarão. Ele colar mesmo na pele do tubarão e facilitar o seu trajeto aí acompanhando, porque o tubarão é bem rápido, né? Então ele segue o tubarão usando aí sua estrutura, que é, vejam como ele é super, super adaptado realmente para viver junto de um tubarão, tá? Ele até consegue sobreviver sozinho, mas não é mais fácil para ele, é bem mais fácil para ele viver junto com um tubarão. Beleza? E agora, quem sabe me dizer qual é essa relação? O que é que vai acontecer aí? O jacaré vai e mata o passarinho ou não? Para e pensa. O que é que vocês acham que está acontecendo aí? Nesse caso, a gente chama de protocooperação, certo? É uma cooperação, mas ela é quase uma cooperação, ela é protocooperação, certo? Então, o que acontece aí é que você já deve conhecer, né? Esse tipo de pássaro, não só tem essa espécie, tem várias espécies que fazem esse tipo de relação, onde basicamente ela se alimenta de resto de alimento que está entre os dentes ou na boca, ou até de alguns parasitas que vivem na boca do jacaré, do crocodilo, tá? Então, nessa relação, esse pássaro,
ele vai se alimentar daqueles restinhos de alimento que estão ali, ou de algum insetinho, de algum parasita, de alguma larvinha, de algo que esteja na boca desse crocodilo. E o crocodilo, ele se beneficia pela limpeza grátis, né? Ele tem uma limpeza, como se fosse um dentista para ele, né? Ele tem uma limpeza da boca de graça, né? Aliás, ele paga na forma de resto de alimento aí para o passarinho. Então, essa é a protocooperação. Eles cooperam, eles trabalham juntos, tá? Então, trata-se de uma associação bilateral, né? Os dois vão ser beneficiados. Então, essas espécies são espécies diferentes, a gente já falou isso, é interespecífica, na qual ambas se beneficiam, tá? Eu vou botar aqui, elas são ambas beneficiadas, as duas ganham, de uma forma, mas ela não é obrigatória, tá? O jacaré, ele vai sobreviver tranquilo sem o passarinho. Mesmo que se ele fosse extinto, o jacaré continuava vivendo bem. Já o passarinho também, né? O passarinho, ele não obrigatoriamente precisa do crocodilo para conseguir alimento, não. Ele consegue alimento sem esse tipo de alimentação pelos restinhos do crocodilo. Ele consegue alimento de outras maneiras, tá? Então, eles não são obrigatórios. A protocooperação, ela é uma relação que ambos se beneficiam entre espécies diferentes, mas ela não é obrigatória, certo? Então, nesse caso aí, as duas se ajudam, mas ela não é obrigatória. Então, a gente tem o exemplo aí do passarinho e o crocodilo, né? Que é o pássaro palito e o crocodilo. Ok? Sim, aqui é outra relação interessante, que a gente tem esse tipo de caranguejo. Eu até botei ele aqui. O caranguejo, esse caranguejo, ele coleta, né? Ele recolhe as anêmonas, vocês estão vendo aí. Aqui a gente tem o caranguejinho e aqui em cima a gente tem as anêmonas, né? Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Ele recolhe as anêmonas, ele pega assim as anêmonas e bota nas costas. Ele pega uma anêmona e bota nas costas. E a anêmona fica lá vivendo nas costas dele. Então, o caranguejinho ele se beneficia da proteção da anêmona, né? A anêmona queima, né? Ela tem aquela toxina e aí os bichinhos ficam mais, os predadores do caranguejo ficam mais receosos, né, de chegar perto dele porque ele está com essas anêmonas que queimam. E para a anêmona é bom porque a anêmona é fixa, ela é presa, né? Então ela depende de corrente para trazer alimento, tá? Só que quando o caranguejinho leva ela embora, ele leva ela para outros ambientes. Então ele carrega ela e ela tem maior contato com mais alimento. Além disso, ele também protege a anêmona, né? Ele não quer que nenhum predador coma a anêmona. Então ele também tem a sua proteção, a sua garra e eles dois se protegem aí e se ajudam. Então, é uma vida de cooperação, eles se ajudam a sobreviver, os dois se beneficiam, eles são de espécies diferentes, mas eles não são obrigatórios. Eles não dependem, o caranguejinho não precisa da anêmona para sobreviver. E nem a anêmona precisa dele para sobreviver. Né? Ela conseguiria sobreviver sozinha e ele conseguiria sobreviver sozinho. Então, todas essas características fazem com que essa relação seja uma protocooperação. Ok? Então vamos lá. Relações desarmônicas intraespecíficas. A essa altura vocês já sabem, né? Aqui a gente está falando de uma relação desarmônica, uma relação não harmônica, ou seja, alguém está se lascando, alguém não está se beneficiando, né? Alguém tá ganhando um malefício, tá ganhando uma coisa ruim. E ela é intraespecífica, entre indivíduos da mesma espécie. Ou seja, é uma relação que é negativa para alguém e dentro da mesma espécie, tá? Relação entre indivíduos da mesma espécie que trazem prejuízos a ao menos um dos participantes. Então, alguém pode ter benefício com isso ou não, e o outro vai realmente ter um prejuízo, vai perder alguma coisa. Então, primeira. E aí? O que é que vocês acham que vocês estão vendo aí nessa imagem?
Quem é esse? O que é que está acontecendo? Que tipo de espécie é essa? E aí? Para e pensa. Bom, nessa imagem vocês estão vendo um louva-a-Deus, né? Vocês estão vendo, na verdade, dois. Dois louva-a-Deus. Vocês estão vendo um louva-a-Deus aqui e um louva-a-Deus aqui, né? Então, são dois indivíduos da mesma espécie que eles estão fazendo o quê um com o outro? Comendo, né? Então, não necessariamente é só isso, mas a espécie do louva-a-Deus, né, tem uma característica interessante, foi por isso que eu coloquei ela aqui, é que a fêmea do louva-a-Deus, depois de acasalar, depois que eles acasalam, ela devora a cabeça do macho. Ela come a cabeça do macho. Isso é uma característica que os louva-a-Deus têm, né? Existem muitos estudos sobre quais as vantagens evolutivas desse tipo de comportamento. Mas é bem interessante. A fêmea, depois que ela acasala com o macho, ela come a cabeça dele. É uma característica interessante, mas não necessariamente é importante para esse tipo de relação. O que interessa aqui é que a gente está vendo uma espécie, um indivíduo comendo o outro da mesma espécie. Tá? Então, que tipo de relação é essa? Essa é fácil. Canibalismo, né? Então, o hábito canibal, a gente está falando aqui de uma relação em que um ser vivo come outro ser vivo, mas eles são da mesma espécie, tá? Então, é uma relação onde se mata e se come outro indivíduo da mesma espécie. Ocorre em um monte de seres vivos. Vários seres vivos fazem isso, tá? Cuidado só com o hábito canibal, às vezes ele ocorre em situações de grande... situações bem específicas, que não é exatamente aquilo que a gente está falando aqui. A gente está falando de seres vivos que eles têm o hábito de comer o outro da mesma espécie. Acontece com frequência, tá entendendo? Não é assim, o cara, sei lá, o ser humano estava preso numa geleira e terminou tendo que comer outra pessoa porque, né, ele tinha que sobreviver. Então isso não configura exatamente canibalismo. Quando a gente está falando de canibalismo, a gente está falando de uma relação ecológica que acontece com uma certa frequência, tá? Que ela acontece, é normal. E aqui, nesse gifzinho, o que é que vocês acham que está acontecendo? Obviamente vocês estão vendo que é entre dois indivíduos da mesma espécie, né? A gente está falando intraespecífica. O que é que vocês acham que está acontecendo com essas duas girafas? Aqui, o que está acontecendo é uma briga, né? Eu acredito que entre dois machos, provavelmente por território, né? É lapada, meu filho. Duas girafinhas brigando por território. O que é que vocês acham que a gente chama esse tipo de relação? Competição, tá? Então, essa é uma competição intraespecífica. Vários animais, eles competem entre si, né? Porque eles vão ter o mesmo nicho, né? Eles vão se alimentar da mesma coisa, eles vão se acasalar com os mesmos indivíduos, eles vão competir, né? Então, é muito comum que machos, eles se embatam. Eles podem competir por fêmea, ele pode competir por território, ele pode competir para ser o chefe, né? Eles podem competir para muitas coisas. Então, a ideia de competição é a relação onde seres da mesma... A gente está falando de competição intraespecífica. Atenção, porque a gente tem competição interespecífica também. Então, a relação onde seres da mesma espécie concorrem pelos mesmos fatores ambientais. Normalmente, espaço e alimento, mas pode também estar relacionado à reprodução. Tá? Então, essa relação ela vai determinar a densidade das populações. Então, ela interfere no número de indivíduos, né? Em quantos indivíduos ocupam. Por exemplo, se a gente for falar de leões, né? Normalmente os leões, a gente vai ter um leão macho e muitas fêmeas, né? O que a gente chama de harém, né? Ele vai ter um harém. Ele vai ter muitas fêmeas, ele acasala com as fêmeas, aquelas fêmeas são dele, aquele território é dele. E ele não quer nenhum macho ali. E se o macho chegar, eles vão brigar, e se ele insistir, vai brigar até a morte, né? Ou até o macho que estava ali morrer e o outro macho assumir aquele território e assumir aquelas fêmeas, tá?
Então, eles podem brigar por várias questões. A ideia é que eles estão competindo por um determinado fator. Pode ser alimento, pode ser área, pode ser local, pode ser território, pode ser fêmea, pode ser posição dentro da sociedade, pode ser muita coisa. Eles estão competindo, tá ok? Dentro da mesma espécie, competição intraespecífica. E agora a gente vai falar de algumas relações desarmônicas, né, que causam prejuízos entre espécies diferentes, né, interespecíficas. Então está aqui a definição: relação entre indivíduos de espécies diferentes que trazem prejuízo a ao menos um deles, e ela pode trazer benefício ao outro ou não, tá? Mas alguém sai prejudicado. O que é que vocês acham que vocês estão vendo aí nessa imagem? Alguém consegue reconhecer esse tipo de árvore? O que é que vocês acham? Então, aqui nessa imagem vocês estão vendo um monte de eucalipto. Pela forma como eles estão ordenadozinhos, obviamente você já entende que isso é uma plantação, né? Mas se vocês observarem, não tem nenhuma outra planta crescendo aí. Estão vendo? O eucalipto ele não deixa nenhuma outra planta crescer junto dele. Isso é uma característica que a gente chama de alelopatia, tá? Então, o que é que ela faz? As raízes do eucalipto liberam substâncias tóxicas para outras plantas no solo. E aí eles impedem que outras plantas cresçam ali para aquela área, para aquele solo, para aqueles nutrientes serem só dele. Então, elas dificultam que outras espécies vegetais cresçam junto dele, cresçam usando o alimento que ela quer, né? Que o eucalipto quer. Então, isso daqui é o que a gente chama de amensalismo, tá? Então, o amensalismo é a relação na qual uma espécie bloqueia o crescimento ou a reprodução da outra espécie, denominada de amensal, através da liberação de substâncias tóxicas. Isso é muito comum em micro-organismos, né? Porque os micro-organismos eles brigam por espaço, liberando substâncias que são tóxicas uns para os outros, né? E aí é da onde vem a maioria dos nossos antibióticos, né? Porque fungos normalmente liberam substâncias que são tóxicas para bactérias. Aí a gente pega esses fungos que liberam essas substâncias e usa essas substâncias dos fungos para matar as bactérias que causam doença na gente, né? Por exemplo, aí a penicilina, né? A penicilina, que muita gente também conhece pelo nome farmacêutico, né? Como é o nome? Benzetacil, né? Que muita gente já tomou. A penicilina é um antibiótico que vem do penicillium, por isso ela tem esse nome, né? É um fungo penicillium que produz a penicilina, que é um muito bom antibiótico, né? Altamente utilizado, tá? Então, existem muitas plantas que também fazem essa relação, algumas substâncias são produzidas por alguns corais, algumas esponjas, né? Algumas, normalmente quando estão brigando por espaço, né? A gente tem essa relação de amensalismo, onde uma espécie libera a substância que é tóxica para a outra e aí dificulta o crescimento ou a reprodução da outra espécie, tá? Então isso é amensalismo. Aqui nessa imagem vocês estão vendo justamente isso que eu falei, né? A gente está vendo aqui uma placa de Petri cheia de bactéria, né? Crescendinha aqui. Só que aqui a gente tem os discos com substâncias tóxicas, né? Então a bactéria não consegue crescer em volta desses discos. E ela forma o que a gente chama de halo de inibição, né? Que são esses círculozinhos onde ela não consegue crescer porque tem substâncias tóxicas para ela. E aí, nessa imagem, o que é que a gente está vendo agora? O que é que vocês acham que está acontecendo entre essa planta e essa rãzinha? Essa é fácil. Predatismo, né? É uma relação de predador e presa. Bem simples, né? Essa é fácil. Então,
Aqui a gente tem uma relação onde um predador ataca e devora a presa, né? Então a gente tem o predador, que nesse caso é a planta carnívora, e a gente tem a presa, que nesse caso é essa rãzinha, esse sapinho aí. Então, as duas populações normalmente elas têm uma interdependência no sentido de nivelação, né? A gente já falou, nivelamento, que a gente já falou na aula de populações, que a gente tem, né? Quando o predador cresce muito a população, existe uma queda no número de presas, e aí quando a presa cai muito o número de indivíduos da sua população, o próprio predador já não consegue comer tanto, então ele vai ter dificuldade de reprodução, vai diminuir, aí vai diminuir a população do predador, e aí o número da presa aumenta, porque tem menos predador, e assim eles ficam o tempo todo se alternando, que é aquele equilíbrio que a gente viu na aula retrasada, tá? Então, nesse caso, as duas populações de predadores e presas geralmente não se extinguem e nem entram em superpopulação, né? Fica naquele equilíbrio do ecossistema. Então, atuam como um fator limitante do crescimento da população, né? Um fator que limita o crescimento daquela população. A gente já falou até agorinha sobre essa questão de fator limitante. Eu acho essa imagem tão engraçadinha. O que é que está acontecendo aí? Né? A gente está vendo duas espécies e o que é que está acontecendo? Nesse caso, a gente está vendo, algumas pessoas podem dizer que é uma relação de presa-predador, né, também, mas a gente está vendo um koala, né, que está se alimentando de um eucaliptozinho aqui, né, que é para ele a presa, né, no caso, e ele seria o predador. Não exatamente. Nesse caso, a gente chama esse tipo de relação de herbivoria, né? Simples, a ideia de que ele vai se alimentar dessa planta, né? A diferença básica de ser presa predador, de ser predação, é que ele não vai devorar a árvore inteira, tá? Ele vai consumir as folhas e a árvore vai continuar vivendo. Então, ela não matou a árvore para ele sobreviver, né? Então, ele vai vivendo ali daquela árvore e, obviamente, não é bom para a árvore perde, né? Ela perde seus órgãos, que são as folhas, onde ela faz a fotossíntese. Então, para ele é bom, ele tem alimento, mas para a árvore é ruim, né? Mas ela não morreu, tá? Então, nessa relação onde um consumidor herbívoro, né, o herbívoro, se alimenta de um vegetal, tá? Então, a herbivoria atua como se fosse um parasita, tá? Ele come parte da planta, né, que é o que a gente chama de pastagem ou de desfolhação. No caso aí a gente tem uma desfolhação, ele está se alimentando das folhas, né? E como predador, ele vai consumir a planta como inteiro, tá? Então, ele não vai consumir aqui a planta como inteiro, é uma questão de relação meio parasitária, né, exatamente. Mas se tiver muitos deles, podem realmente chegar a matar a planta, né? E aí, então, como ela tem essas diferençazinhas, a gente separa como herbivoria, tá ok? E essa aí agora, quem conhece essa plantinha? Ela também é uma epífita, né? É uma planta que cresce sobre outras plantas, tá? Ela tem o nome popular de erva de passarinho. Alguém conhece essa planta? Sabe que tipo de relação ela tem com outras plantas? Por que vocês acham que ela não está lá no inquilinídeo? Por que ela não só vive em cima da planta? Qual é a diferença? Para e pensa. Quando voltar, eu continuo. Então, essa planta, ela é uma planta parasita, né? A gente acabou de falar essa palavra. Essa relação de parasitismo acontece quando uma planta ou qualquer ser vivo, né, um indivíduo de outra espécie, vive da outra, mas causa mal a ela, né? Então, ela não está lá nas bromélias, nas orquídeas, junto com o peixe-palhaço.
lá no inquilinismo, porque ela se alimenta da seiva da planta. Então, aí as suas raízes elas vão penetrar na planta e elas vão usar a seiva que a planta produziu com as suas folhas, né? A planta produziu seu açúcar, seu material, está lá levando para toda a extensão da árvore e ela vai lá bonitinha, ó, chega junto e pega para ela aquela produção toda de açúcar que a árvore está produzindo. Então, ela é uma parasita. Eu coloquei ela aqui porque ela não é tão comum assim quando a gente fala de parasitismo, né? Mas vocês podem usar qualquer parasita para exemplificar o parasitismo. Então, é uma relação onde uma espécie se instala no corpo da outra, retira dela a sua nutrição, né? Retira o que ela precisa para se alimentar e lhe causa um dano, né? Então, ela vai causar um malefício, um prejuízo para a outra, tá? E aí, essa gravidade pode ser muito variável, né? Então, esse prejuízo para a planta pode ser muito pequeno, que a planta assim não nem perceba muito, ou ela pode ser muito drástica, levando quase à morte, tá? Desde pequenos distúrbios até a morte, né? Que é o caso também com a gente, né? Quando a gente está com algum parasita, bons parasitas são aqueles que conseguem ficar ali, né? Sem nem serem percebidos, se alimentando durante muitos e muitos anos, né? Sem causar a morte, porque ele sobrevive daquilo, então para ele não é vantajoso que o seu hospedeiro morra, tá? Então, dá-se o nome de parasita aquele que abriga o hospedeiro, né? Aquele que é abrigado pelo hospedeiro. Então, a gente tem o nome de hospedeiro, que é aquela pessoa que abriga o parasita, e parasita, aquela pessoa que se alimenta, aquele ser vivo, né, que vai se alimentar do outro, tá? Então, a gente tem milhões de exemplos de parasitas, né? Vocês já sabem dar outros exemplos, né? Aqui eu botei um que é bem conhecido de vocês, é o piolho, né? Ou pulga, carrapato, qualquer um desses são parasitas, tá? Então, eles vão ficar sobre o pelo de vários animais e eles se alimentam do sangue, bem semelhante a essa erva de passarinho, que se alimenta da seiva dos vegetais que ela vai colonizar, e as pulgas, o piolho, o carrapato, eles fazem exatamente isso. Eles ficam em cima dos indivíduos e eles vão se alimentando do seu líquido cheio de nutrientes, que é o sangue, no caso da gente, né? Então, são parasitas. A gente tem muitos outros. E esse aí agora, quem sabe me dizer o que é essa imagem muito, muito bonita de um recife de coral, cheio de vários corais, de várias espécies diferentes de corais. Como é que elas se relacionam entre si? Quem sabe me dizer? Para e pensa. Então, esses corais, eles vão fazer exatamente o que a gente já falou aqui, só que entre espécies, né, indivíduos da mesma espécie. Eles vão competir, né? Então, os corais de diferentes espécies, normalmente eles vão competir por espaço, né? Vocês estão vendo que esse recife aí está atulhado de coral, praticamente um coral em cima do outro. Eles brigam por espaço, eles ficam ali querendo assim, seu espaçozinho para conseguir continuar filtrando a água e pegando seu material para nutriente, né? Então, o coral, né, o animal quinidário, e eles vão estar ali tentando tirar da água, da água que passa, seu alimento. Então, eles precisam de espaço, eles precisam ter, né, contato ali com a água. Eles não podem ficar muito para dentro, porque eles vão ficar sem contato com a água boa, uma água nova, renovada, cheia de nutrientes. Então, eles brigam por espaço, eles competem, tá? Então, nessa competição, é uma competição, obviamente, entre diferentes espécies. Vocês estão vendo nessa imagem, a gente tem muitos tipos de espécies de corais diferentes aí, tudo juntinha, tentando seu espaçozinho para conseguir alimento. Então, é uma relação onde os seres de espécies diferentes concorrem pelos mesmos fatores ambientais. Então, são seres vivos diferentes que têm nichos semelhantes, ou seja, parte dos seus hábitos eles se sobrepõem, eles têm alguma coisa igual, ou eles precisam de um mesmo fator, né? Nesse caso aí, o fator espaço é um fator que todas as espécies aí precisam e elas competem por esse espaço. Então, pode também ser um alimento, pode ser água, tá? Então,
pode ser, vamos dizer, a gente tem vários tipos de passarinho que se alimentam de uma semente da mesma planta. Então elas vão competir por esse alimento. Elas competem, elas brigam, elas vão precisar, né, uma contra a outra tentar pegar mais alimento para sobreviver. Então isso é competição. Nesse caso, a competição interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Tá? Então, relação onde seres de espécies diferentes concorrem pelo mesmo fator ambiental, principalmente espaço e alimento. Tá? Essa relação determina a densidade das outras populações. Então, elas vão brigar e elas vão tentar, né, elas interferem na dinâmica populacional umas das outras. Tá? Então, esse é um fator muito importante. Então, a gente finalizou agora todas as relações ecológicas que a gente ia ver hoje. Vocês viram que são muitos nomezinhos, alguns mais conhecidos, alguns mais fáceis, outros mais, né, desconhecidos, às vezes que as pessoas não lembram ou confundem. Então, qual é a atividade que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês trabalhem esses conceitos. Eu quero que vocês criem uma lista com todas essas relações ecológicas que a gente trabalhou aqui hoje. E expliquem quais são as características de cada uma dessas relações com as palavras de vocês. Evitem copiar, saibam o que é que vocês estão colocando na atividade, porque senão vocês se perdem. Vocês copiam, colam, não sabem nem o que está escrito ali, depois quando eu pergunto ninguém sabe. Então, saiba, né? Entenda o que é que você está escrevendo ali. Aproveite que esse tipo de assunto nem é tão difícil assim. Então, coloca lá todos os conceitos, vai dizendo qual é o tipo de características de cada um dessas relações e depois coloca exemplos. Eu quero que vocês me digam pelo menos um exemplo para cada uma dessas relações, explicando esse exemplo. Não quero só o nome. Eu quero que vocês expliquem esse exemplo, né? Ah, tem o caranguejo tal. Que nem eu fiz com a anêmona e com o peixe. Eu vou dizer, o peixe tem essa característica, a anêmona tem essa característica, então eles se beneficiam assim, 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 e tal, tal, tal. Eu quero que vocês expliquem cada um dos exemplos e eu quero que todos esses exemplos sejam diferentes dos exemplos que eu dei aqui, tá? Então vocês podem pesquisar, tem alguns exemplos bem clássicos. Então eu sugiro que vocês usem exemplos da cabeça de vocês para evitar que vocês, né, peguem aí alguma coisa copiada e terminem ficando igual. Mas, obviamente, vocês podem pesquisar e encontrar aí na internet alguns exemplos interessantes. Evitem os exemplos clássicos, aqueles exemplos que são sempre usados, apesar de que a maioria dos clássicos eu já usei aqui. Embora que vocês possam pegar aí outros exemplos clássicos, né, na literatura, e eu preferia que vocês usassem alguns exemplos que vocês trouxessem. Pensem aí, lembrem aí de alguma relação, né, algum indivíduo que tem aquela relação. Beleza? Então, a gente fica por aqui hoje. Como sempre, eu me coloco à disposição. Está aqui meu e-mail. Embora eu tenha pedido para vocês que vocês evitem, né, comunicação por e-mail, porque a comunicação por e-mail está bem lenta, porque eu estou recebendo muito e-mail, eu estou com muito aluno, e essa época está todo mundo me mandando e-mail, meu e-mail está ficando bem desorganizado, então está complicado. Se vocês quiserem falar comigo, eu prefiro que vocês falem pelo Instagram, porque o Instagram vai ser mais rápido, mais fácil essa nosso diálogo, se é que vocês precisam de alguma resposta rápida. Se não, vocês podem falar também com o representante de vocês, né, que é Josemi, e ele também pode falar comigo pelo WhatsApp, porque ele tem meu número, e eu prefiro que só ele tenha, por questões de organização mesmo, tá bom? E aí, qualquer coisa, me procurem pelo direct do meu Instagram profissional, que eu atendo com o maior prazer. Grande abraço e a gente se vê.